Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E hoje eu vos trarei aqui um tema que foi bastante pedido lá no grupo do WhatsApp e também no Instagram por alguns inscritos, que foi para falar sobre o chupa-cabra. Pessoal, chupa-cabra. Então a gente vai estar conhecendo aí um pouco, desvendando um pouco sobre os mistérios desse ser que é tão controverso. E antes de mais nada, você que é novo, está chegando agora, já deixa aquele like maroto no canal, se inscreve se não é inscrito. Você que já é inscrito no canal, dá uma conferida, vê se a sua inscrição ainda está aqui, porque muita gente chega para mim e diz que se inscreveu e do nada o YouTube removeu a inscrição. Então, por favor, dá uma olhada aí pra nós. Então, compartilhe o vídeo para dar aquela força pro canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Chupa-cabras. Chupa-cabra, pessoal, é um termo que ficou muito conhecido, né? Essa criatura teve aí o seu apogeu no final dos anos 90, aí para quem já passou dos 35 anos deve lembrar bem daquela época lá. É muito próximo também do ET de Varginha, aquelas coisas todas. Foi quando o mito do chupacabra ganhou muita força na mídia, principalmente. Estava aparecendo aí muitas cabras mortas, sem sangue, com perfurações no pescoço, pelo corpo inteiro. Então muitos aí começaram a falar do chupacabra, que ele estava matando galinhas também, outras criaturas, atacando humanos, né? Tentando lhe sugar aí a essência vital, o sangue, né? Muitos confundiam também com vampiros, achavam que eram vampiros que estavam pela região, principalmente ali do Paraná, né? Mato Grosso, essa região aí mais pro sul. Muita gente aí se queixava de que estava tendo seus animais, né, suas criações de cabras, cabeças de boi, assassinados por este ser misterioso. Muitos achavam que era lobisomem, pois alguns animais eram encontrados dilacerados, e então alguns caçadores foram até a região, alguns até conhecidos meus, foram até a região na época para contestar se realmente era um lobisomem, um vampiro, mas a conclusão que se chegou era que era uma criatura desconhecida que ainda não estava catalogada nem por eles, nem pela ciência, ou seja, um ser misterioso, né? E com o avançar das investigações e alguns registros, alguns sinais, concluiu-se de que era um ser corpóreo, ou seja, não era nenhum tipo de entidade sobrenatural, mas sim uma criatura ainda não conhecida, ou seja, era um criptoide, criptídeo, se você preferir. Para quem não conhece, criptozoologia é o estudo de seres que ainda não foram descobertos oficialmente pela ciência, pela biologia. Muitos aí incluem o pé grande, alguns incluem também o abominável homem das neves, e também desse vasto adereço de seres e também encontra-se o chupa-cabra, tá? Para quem não conhece, o chupa-cabra é uma criatura física, ela não é uma criatura sobrenatural, então não é necessário nenhum tipo de arma divina ou arma especial para matá-los, basta que você os acerte no terceiro olho. Aí você me pergunta, narrador, que terceiro olho é esse? O chupa-cabra, pessoal, ele é dividido em duas classes. Os menores e os maiores, ou chamados também chupacabras adultos. Esses podem chegar até 1,80 m de altura. Podem ficar sobre duas pernas, são bípedes, alguns, né, os adultos, e estes possuem um terceiro olho vermelho, que fica bem no meio da sua testa, tá? Esses chupacabras adultos são os responsáveis por dilacerar gados e também por atacar pessoas, deixando claro que os seres humanos não fazem parte do seu cardápio, ou seja, se você cruzar o caminho de um chupacabra e você não atacá-lo, provavelmente ele não vai atacar você. Mas se você tentar fazer algo, ele vai se defender e você pode acabar se dando muito mal, pois são muito fortes, habilidosos e têm a capacidade de sugar o sangue como os morcegos fazem, né? Eles geralmente preferem o pescoço ou regiões mais vascularizadas, os pulsos, mas podem sugar o sangue de qualquer local.
Os menores, que são chamados filhotes, mas não são porque são pequenos ou são filhos, mas porque são de menor porte, são a segunda subclasse, esses não possuem o terceiro olho na testa. Tem uma aparência bem estranha, parece um tipo de raposa que foi atropelada por um caminhão. Eu vou até deixar aqui algumas imagens, né, para vocês verem aí. E esses podem ser mortos por qualquer tipo de arma, tanto faca, revólver. Se você atirar fogo também vai matá-los. Até se você jogar um carro em cima vai matar. Então, não são uma grande ameaça. Só foram considerados uma ameaça nos anos 90 porque não se tinha um conhecimento que tem agora, né? A respeito desses seres. Muita gente confundia tudo. Dizia que tinha pegadas enormes, coisa que não tinha. As pegadas eram minúsculas, mas o pessoal exagerava muito, né? Pois as matérias nos programas de TV geravam audiência. Eu me lembro aí do programa do Ratinho, muitas vezes na Band também, aí o Marcelo Rezende falava sobre essa lenda do chupacabra. Então, o pessoal no Fantástico também passava direto, Ave Maria, era todo domingo era uma matéria sobre o chupacabra, o ET Bilu e o ET de Varginha. Era tipo a trindade ali. Então você que passou dos 30 lembra bem dessa história. Então, como a mídia tem a função de vender, criou-se um mito, né, um sensacionalismo em volta do chupacabra, que ele era uma criatura perigosíssima, muito ameaçadora, mas não, pessoal, não é. É um animal extremamente, no caso aqui que a gente pode classificar, muito medroso. Se ele vê você, provavelmente ele vai fugir. Seu cardápio envolve apenas animais, cabras, bezerros, se for de menor porte, né? Bezerros, galinhas, né? Até alguns animais domésticos, como cachorros e gatos. E os adultos, estes sim, oferecem um risco maior. Gostam de cabeças de boi, animais de maior porte, como onças, né? Alguns também preferem aí bois, bezerros. E se você der muito azar, até alguns humanos, mas lembrando que humanos não fazem parte do cardápio deles. Os acidentes com chupacabras e humanos são raros, certo? Tem pouquíssimos casos. E muitas vezes acontece porque a pessoa cruzou o caminho dele ou então tentou ir para cima do animal e ele se defendeu, tá? Não é da cultura do chupacabra atacar humanos, pois ele não é uma criatura sobrenatural, é só um ser que ainda não foi catalogado. Mas hoje em dia, alguns cientistas, alguns biólogos já consideram, já sabem da existência do chupacabra e estão tentando estudar algumas espécies que foram encontradas aí pela mata, né? Então, alguns já estão fazendo estudos dessa criatura, dos seus hábitos alimentares, né, do seu ciclo biológico para tentar entender como é que funciona o seu corpo, né? E assim agregar na ciência o estudo dessas criaturas. Muito em breve, acredito que daqui a uns 10 anos ou até menos, o chupacabra vai estar classificado oficialmente na lista aí dos animais conhecidos pelo homem, assim como futuramente também o pé grande vai estar, até que alguém se arrisque a tentar capturar um e filmá-lo. Capturar e estudar, no caso, porque filmagem já tem algumas aí na internet, tirando, é claro, as que são fake, né? Mas algumas são reais, tá bom? Então é isso. Lembrando, chupa-cabra não é um ser sobrenatural. Seus hábitos alimentares é um animal de hábitos noturnos, então você vai encontrar bastante à noite, raramente durante o dia, a não ser que ele esteja saindo aí das suas tocas para poder caçar alguma coisa ou tentando fugir até mesmo do ataque do homem, as queimadas que tem nas florestas, que é o seu habitat natural. Mas você vai encontrar esse animal muito à noite. Então, muitas filmagens que tem na internet de animais misteriosos, muitas vezes chupa-cabras que foram filmados e o pessoal está dizendo que é lobisomem, está dizendo que é pé grande, dizendo que não tem nada a ver. É o chupa-cabra adulto. É um adulto, é a outra subespécie que tem esse terceiro olho avermelhado que eu citei, que é diferente dos menores, que não tem. O chupa-cabra menor, pessoal, ele lembra muito uma hiena. Se você já viu uma hiena, o chupa-cabra pequeno, ele lembra bastante uma hiena, só que muito mais feio do que uma hiena comum. Ele tem geralmente a boca meio torta, a língua para fora, tem um scalp de pelos ali na cabeça, uma cauda muito fina. Eles não têm pelos no corpo. Então, assim, é um animal muito estranho, muito esquisito, mas não é sobrenatural. Então, você que
sonhava em ver um chupa-cabra, nossa, quero ver se é sobrenatural. Ele não é sobrenatural. Então, ele pode ser morto aí com qualquer arma humana, né, arma de fogo, faca. E a outra subespécie, que são os maiores, podem ser mortos com uma perfuração, um tiro ou qualquer lesão no seu terceiro olho vermelho, pois eles são mais resistentes, a pele é mais grossa. Então, um tiro de uma arma de fogo talvez não penetre na pele, mas no terceiro olho sim. Então, se você acertar nesse ponto, você vai conseguir atingir e matar o chupa-cabra caso ele esteja lhe causando problemas nas suas criações de gado, esteja assustando os moradores e até mesmo evitar que aconteça algum acidente, pois crianças e adolescentes podem acabar cruzando o caminho do chupa-cabra e podem acabar vindo a óbito, pois como eu falei, não, eles não têm o costume de atacar pessoas, mas podem atacar se elas cruzarem seu caminho e eles estiverem na etapa de caçar. Então, para evitar acidentes, você tem criança pequena em casa, mora em em zonas de mata, mais afastada, é bom você ficar de olho se suas criações de cabra estão desaparecendo, se seus animais estão morrendo confusos, estranhos no pescoço, sem sangue, e até mesmo em alguns casos bois e bezerros dilacerados. Então fica atento. Pois muita gente acha que é lobisomem, mas não é. Pode ser sim um chupa-cabra que está pela região. Então fica de olho aí, certo? Enfim, pessoal, essa é aí a tão famigerada lenda do chupa-cabra, algumas das suas características, um pouco da sua biologia, né? Lembrando que são animais noturnos, então você provavelmente vai encontrá-los aí à noite, tá? Então, se você gostou desse conteúdo do canal do Narrador Clássico, se inscreve, deixa aí seu like, compartilhe o vídeo, pode deixar aí sugestões de vídeos que eu estou anotando todos, então os vídeos estão saindo aí de acordo com a ordem de chegada dos pedidos de vocês, então pode deixar que eu respondo todo mundo. Sobre o material do vampirismo, está em produção, certo? Mais tardar, provavelmente antes do final deste ano vamos estar entregando. E vídeos aí também, vamos tentar colocar vídeos todos os dias a partir das 20 horas. Então, fiquem ligados aqui no canal, não deixem de acompanhar. Abraço a todos vocês, estou comemorando aí, estamos com quase 430 inscritos, estamos chegando bem perto da meta. E é isso aí, pessoal, vamos reforçar, vamos se inscrever, que isso motiva ainda mais o narrador a criar vídeos para vocês, tá? Enfim, é com essas palavras românticas que eu vos deixo agora. Enfim, é um prazer sempre estar aqui com vocês e até breve, meus pequenos.